Fala, meus amigos do canal Milhão, este canal que fala de educação financeira, que fala de mercado financeiro, mas que também fala de economia. Estou postando esse vídeo para divulgar uma entrevista coletiva que ocorreu hoje de manhã com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que discorreu a respeito de vários assuntos relacionados ao coronavírus e relacionados a diretrizes que o governo federal, através do Banco Central, irá aplicar a partir dessa semana. Então ele discorreu sobre diversos assuntos relacionados à economia brasileira, como por exemplo, liquidez, risco de crédito, antecipação da ata do Copom, que foi divulgada hoje pela manhã. A reunião do Copom ocorreu na semana passada, impactos financeiros da crise coronavírus com relação à economia brasileira, e também fez um panorama, um comparativo com relação à crise subprime de 2008. Então fique conosco, curta essa entrevista, aproveite e compartilhe este assunto, porque é um assunto interessante para todos nós brasileiros neste momento. É muito válido saber que diretrizes, que regras o governo federal, através do Banco Central, irá aplicar a partir dessa semana. Curtam o vídeo então, compartilhem e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau! Bom dia a todos que assistem a essa entrevista coletiva virtual do Banco Central, transmitida ao vivo de Brasília pelo canal oficial do Banco Central no YouTube. O presidente Roberto Campos Neto fará uma apresentação sobre as medidas de combate à Covid-19 e, na sequência, abriremos espaços para as questões formuladas pelos profissionais de imprensa, que poderão ser enviadas somente pelo endereço eletrônico bccoletiva@bcb.gov.br, divulgado no aviso de pauta de sexta-feira. Peço aos colegas que enviem perguntas curtas e objetivas para facilitar a leitura e as respostas. Podemos começar, presidente? Muito obrigado, bom dia, Mauro. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelos canais. Bom dia aos diretores. Queria agradecer aos diretores e a todos os funcionários do Banco Central que nos ajudaram nesse período. E também uma novidade está aqui nessa sala vazia, então o Banco Central também está se adaptando a esses novos tempos, e vamos prosseguir. Então o objetivo hoje é falar das medidas de combate aos efeitos da Covid-19. Vou começar aqui fazendo uma breve introdução. Eu acho que o cenário mundial é conhecido já de grande parte das pessoas. Tivemos, então, uma rápida disseminação do vírus, que aprofundou bastante o cenário de crise. O apetite de risco para os investidores teve, então, uma queda muito profunda. Nós estamos presenciando o que nós chamamos de flight to quality, que é, na verdade, uma corrida para os ativos mais seguros. Isso significa, em grande parte, um grande êxodo, uma grande saída de dinheiro de mercados emergentes, uma grande saída de dinheiro de todos os ativos de risco no mundo, com grande parte das moedas desvalorizando, principalmente as moedas de países emergentes. E a gente tem, então, esse fator incerteza que tem dominado o cenário nas últimas semanas. As reações dos governos, dos mais diversos governos, nesse ambiente de incerteza, têm indicado esse grau de gravidade, de incerteza, e nós entendemos que essas turbulências financeiras vão estar conosco durante um tempo. O fator incerteza é muito grande no setor produtivo, e isso tem agravado a situação e tem feito com que as pessoas tentem se proteger de uma forma ou de outra da crise que nós estamos atravessando e provavelmente vamos continuar atravessando nas próximas semanas. Nós vemos essa crise em ondas, Então tivemos primeiro uma grande onda onde o efeito era mais localizado na Ásia, então existia um entendimento de que teria um problema de oferta, ou seja, teria um problema de cadeia de valor. Vários componentes que eram produzidos na Ásia não chegariam às nossas fábricas, então existia um entendimento que poderia atrapalhar a produção de bens. Na verdade, não só no caso do Brasil, como no caso de vários outros mercados. Então, era o que a gente chama de um choque de oferta.
Existia também uma preocupação que isso fosse criar uma ruptura no processo produtivo, que fosse ter algum impacto na parte de emprego, mas existia um entendimento de que a economia do Brasil era relativamente fechada, então o efeito disso no Brasil seria pequeno ou menor, né? Então a gente viu aí que ao longo desse tempo grandes centros foram afetados, a China, a Coreia, que tem um componente de exportação muito grande de cadeia de valor. Então essa foi a primeira onda. Depois nós entendemos que viria uma segunda onda. Eu acho que nesse caso até o Banco Central se antecipou. Eu, inclusive, manifestei isso várias vezes, que existia essa preocupação nossa dessa segunda onda, que seria imaginar que o cenário China, o cenário de pessoas ficando em casa, o cenário de distanciamento social fosse impactar fortemente a área de serviços. Então, isso tem acontecido, está acontecendo nesse exato momento. Vale lembrar que serviços, no caso do Brasil, é 63% do PIB, né? Então tem parte, não são todos os serviços, mas parte dos serviços estão bastante impactados. E a gente tem esse efeito indireto, né, da crise, esse efeito perda grande, só as perdas na Bolsa registram 1,6 bilhões, então a gente teve esse movimento recente de pessoas migrando de investimento de menor risco para investimento de maior risco, e aí essas pessoas foram mais fortemente afetadas pela crise, pela desvalorização dos preços dos ativos, principalmente os ativos de mais risco, né? Então, o que nós vemos é esse efeito, que na verdade tem também um efeito no comportamento das pessoas, o poupador que transferiu a poupança de um ativo de risco para um ativo de mais risco e teve uma perda acentuada, vai ter um comportamento diferente de consumo, então tem esse efeito via consumo, né? Tem também um efeito que a gente tem visto em grande parte, que é a incerteza de quanto tempo isso vai durar. Isso nos consumidores se traduz, por exemplo, em pessoas indo ao supermercado, querendo estocar comida ou querendo comprar várias garrafinhas de álcool gel. Então a gente vê que essa incerteza está afetando o padrão de consumo. O mundo empresarial não é muito diferente, tem um comportamento parecido. No caso do mundo empresarial, as empresas, principalmente as pequenas e médias, elas têm uma incerteza de quanto tempo elas vão ter que navegar nessa crise, quanto tempo que elas vão ter que ficar sem receber o dinheiro das atividades do dia a dia. Então tem uma busca por liquidez. Então, do mesmo jeito que você tem as pessoas se comportando, tentando estocar produtos, no mundo financeiro tem uma procura maior por liquidez. É muito importante entender isso, né? Porque o Banco Central tem que ter condições de garantir liquidez para todo o sistema, para ter certeza que nós vamos atravessar isso sem maiores problemas, né? Quando nós olhamos o aumento do spread recente, principalmente nas últimas 2 semanas, a gente consegue, na verdade, o custo das empresas tomarem dinheiro na ponta subiu, né? Quando a gente olha que o Banco Central até caiu os juros e que nesse meio termo o custo tem subido, e tem subido até, principalmente na última semana, tem subido de forma mais acelerada, a gente entende que quando você decompõe o que é esse custo, quando o banco faz a precificação, ou seja, quando o banco passa o preço para o cliente de quanto custa o dinheiro, o banco passa com maior importância, ou seja, com maior grau de importância, a precificar, ou seja, colocar no preço a liquidez e mais o custo de capital. Então, num ambiente normal, o banco olha o custo de fundeio, ou seja, os juros, e ele coloca um spread em cima dos juros e transfere isso, então, para o cliente final. No ambiente de maior incerteza, o banco passa a se preocupar com outros componentes, e a gente viu recentemente que esses outros componentes ficaram muito mais importantes do que o componente de juros em si. Então, esse também é um norte que nos guia nas medidas. Olhando um pouco o que aconteceu lá fora, a gente consegue ver claramente que nós tivemos na China. Se esperava que o efeito maior fosse na produção industrial, mas nós conseguimos ver aqui no gráfico, então, que efeito vendas no varejo, ou seja, o efeito do distanciamento social na parte de serviços foi muito grande também, né? A gente consegue ver também que investimento em ativos teve um efeito bastante grande. Então, fica aí claro esse forte impacto em um indicador de serviço. Quando a gente olha o caso dos Estados Unidos, que foi uma onda de contaminação mais recente, a gente consegue ver, pelo lado
da expectativa das pessoas, um grande aumento no número de pedidos de seguro-desemprego, um aumento que a gente não vê há muito tempo. E na parte também dos ativos financeiros, a gente vê que os ativos de maior risco também tiveram uma contaminação bastante grande, e a gente consegue ver o que a gente chama de high yield, que são os ativos de renda fixa com maior risco, que tiveram uma piora muito grande e uma perda muito grande de valor. Aqui a gente consegue ver a progressão internacional. Só para situar o Brasil dentro dos outros países, nós estamos num ciclo ainda um pouco anterior. Falando um pouco de dados do Brasil e já um pouco na linha do que eu tinha mencionado, inclusive mencionando também que o Banco Central se antecipou nesse sentido de enxergar que a gente teria essa contaminação de serviço. A gente consegue ver, por exemplo, aí na busca no Google, a gente consegue ver que cancelamento de passagem, que essa linha teve um pico enorme, também a parte toda de passeio, ou seja, é só um indicador de que a área de serviço está sendo fortemente afetada e que nós estamos atentos a isso, olhando setor por setor, acompanhando a economia real e dimensionando onde nós precisamos atuar junto ao sistema financeiro para que todos os setores tenham condições de atravessar essa crise com tranquilidade. Em termos de como está o sistema financeiro atualmente, a gente consegue ver que em termos de índice de capital, e aqui o que é a referência, ou seja, o que é recomendado são as pequenas setinhas que vocês no gráfico da esquerda, e no caso do Brasil as linhas é onde nós nos situamos. Então nós conseguimos ver que temos bastante sobra, tanto na parte de Basileia quanto capital principal. Não vou entrar em detalhes técnicos, acho que não é o objetivo da apresentação, mas nós conseguimos ver que temos uma grande folga nos índices de capital. A parte de Basileia, que também é um requerimento muito importante, nós conseguimos ver que todas as nossas instituições financeiras estão com folga e as maiores têm folga ainda maior. Parte de liquidez, a gente consegue ver também, o cenário de estresse é a barra mais escura e onde nós nos encontramos é a barra mais clara. Então fica claro que nós temos aí uma folga bastante grande. E, por último, na parte de cobertura de ativos problemáticos, também temos uma situação bastante confortável. Então, o resumo aqui é que nós temos um sistema bem provisionado, com boa liquidez e com capital sobrando. Então, pensando como deveria ser a atuação da autoridade monetária. Então, um dos principais objetivos é manter a funcionalidade dos mercados. Nós entendemos que o componente preço ele é muito importante em momentos como esse, porque o preço traduz a informação e aloca os recursos de forma mais eficiente na economia. Então, nós temos que evitar qualquer tipo de potencial desorganização, onde os preços podem, em alguns momentos, perder a referência. Então, quando os mercados não funcionam, as pessoas perdem confiança nas informações contidas nos preços. Quando nós pensamos qual é o norte da nossa atuação num ambiente de crise como esse que nós estamos passando, e vale lembrar que muitos dizem que já é uma crise pior do que a 2008, e a gente olhou aqui alguns indicadores internacionais e fica claro que é uma crise bastante diferente do que vivemos no passado. Então, qual é o nosso norte? Primeiro, manter liquidez no sistema. É muito importante ter um sistema líquido para que o sistema bancário possa atender todas as exigências de liquidez de todos que têm algum tipo de incerteza em relação a como vai ser o dia a dia dos negócios nos próximos semanas ou meses. Então, primeiro a liquidez, segundo a capital, ou seja, garantir um sistema capitalizado para que o canal de crédito funcione com normalidade. Então, liquidez, capital. A terceira é oferecer sempre condições para que os bancos possam rolar as dívidas dos clientes. Então, a gente entende que nesse momento o Banco Central tem que entrar e incentivar e dar condições para que isso aconteça, monitorando tanto os créditos que estão dentro do sistema quanto os créditos que estão fora do sistema. O que a gente viu mais recentemente é que teve um processo de desintermediação que é saudável, que é o processo de sair do sistema financeiro tradicional e ir para o mercado de capitais, e nós também estamos monitorando esse processo para ter certeza que todos os processos, ou todos os elos onde existe cadeias de crédito, que eles funcionem com normalidade. Então,
esse é o terceiro ponto. Garantir que o câmbio funcione com normalidade. Eu acho que nós temos aí dito com frequência que é muito importante manter o câmbio funcionando com normalidade, com liquidez. Nós temos atuado para garantir que o câmbio tenha sempre liquidez. Tem sido um movimento de desvalorização de várias moedas e nós estamos prestando bastante atenção e atuando sempre que é necessário. E sempre também é importante dizer que nós entendemos que num ambiente como hoje é importante manter as condições monetárias estimulativas para que o crédito sirva como canal de impulso ao crescimento, obviamente sem prejuízo ao objetivo de manter a inflação controlada. Vem atuando através de intervenções no mercado de câmbio e de juros. O BC tem atuado bastante no mercado de câmbio nos últimos dias. Nós entendemos que temos um poder de intervenção muito amplo e nós temos reservas da ordem de 20% do PIB. Fizemos recentemente uma linha de swap de liquidez em dólar com o Fed de 60 bilhões, fomos um dos primeiros países a fazer, então isso nos dá ainda mais capacidade e potencial nesse mercado internacional e nesse mercado de linha em dólares. Também temos feito ações coordenadas com o Tesouro, que tem dado suporte a esse mercado de títulos públicos e a coordenação tem sido total com a equipe do Tesouro. Então, além dessas medidas, a gente tem uma série de medidas que já foram implementadas e medidas que nós vamos implementar. E aqui, então, o objetivo é falar um pouco dessas medidas. Primeiro, eu diria que é importante dividir as medidas em 3 grupos, Então, nós temos uma primeira preocupação, que é inserir capital novo, liquidez nova no sistema, liquidez mais capital. Então, tem algumas medidas que elas inserem nova liquidez no sistema, algumas medidas que aliviam o capital para que o sistema tenha mais capital. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é, uma vez irrigado de capital e de liquidez, nós temos medidas que direcionam essa liquidez para os lugares que nós entendemos que são lugares importantes, para ajudar setores que têm dificuldade, para fazer com que setores funcionem com mais normalidade. Nós vamos explorar isso também. E terceiro, nós temos um outro conjunto de medidas que visa, então, a estabilidade de mercados. Ter certeza que os mercados estão estáveis, que a precificação está correta, que a informação contida no preço, ela serve para alocar recursos de forma eficiente na economia. Então, são esses 3 grupos. Então, já um pouco falando das medidas que nós implementamos, fizemos a primeira medida do compulsório, onde diminuímos a alíquota do recolhimento de compulsório na parte de recursos a prazo de 31 para 25, representou uma liberação de 50 bilhões. Fizemos também, concomitantemente, um aperfeiçoamento nas regras de LCR, que é basicamente o quanto que os bancos precisam ter de títulos líquidos na carteira. Isso dá uma redução também de 86 bilhões, para que as instituições financeiras tenham mais folga. Essa foi a maior liberação de liquidez já implementada pelo Banco Central. Para a gente ter uma ordem aqui de comparação, a gente fez 135 bi. Durante toda a crise de 2008 foram feitos 89 bi. Então aqui mostra um pouco que nós nos antecipamos. Existia um grande anseio do mercado de por que estamos fazendo tanta medida de liquidez. Eu acho que agora a explicação está dada. Acho que o Banco Central estava vendo um pouco, primeiro, que era importante manter a liquidez no mercado, e segundo, que esse tema de liquidez poderia ser um tema mais importante para frente, como nós estamos vendo agora. Também adotamos uma medida que dispensa os bancos e cooperativas de aumentarem o provisionamento. Então, no caso de repactuação, isso basicamente é uma medida que estimula. Essa é basicamente uma medida que estimula os bancos a rolarem os empréstimos. Então, o que nós estamos dizendo para os bancos é: se vocês rolarem os empréstimos por até 6 meses, não vão sofrer o tipo de cobrança de provisionamento que sempre foi aplicado no passado. Isso facilita a negociação de crédito de empresas e famílias, mantém as obrigações de crédito em curso. Isso incide sobre uma base de mais ou menos 3,2 trilhões de crédito. Curiosamente, o Fed fez essa medida ontem, então nós já tínhamos feito a medida. O Fed fez uma medida exatamente igual à que nós fizemos ontem, foi anunciado ontem, então uma medida muito importante. Também fizemos uma medida de redução adicional na parte de capital. Então, como eu disse anteriormente, a primeira preocupação é dar liquidez e capital ao sistema. Então, o capital caiu de 2,5 para 1,25 o requerimento. Isso, o que isso faz
é dar uma folga de capital no sistema financeiro de 56 bilhões, e quando aplicamos o multiplicador, isso permite uma expansão de 640 bilhões em concessões de crédito. Então, também fizemos essa medida que entendemos que é uma medida muito eficaz e que vai ajudar bastante o mercado nesse tempo de crise. São medidas que já foram implementadas. Uma outra medida que foi implementada também, que é importante mencionar, foi essa medida de retomada de operações de compra com compromisso de venda. Basicamente, o que estava acontecendo é que, nesse ambiente de crise, os bancos internacionais estavam retendo as linhas de financiamento para ativos de mercado emergente, não só ativos brasileiros, como ativos de vários outros países. O que acontecia, por consequência, quando alguém tem um título lá fora, em dólar do Brasil, que está sendo financiado e perde o financiamento, um dos veículos de hedge que funcionavam bem é o que nós chamamos de CDS, né, que é onde os investidores buscavam hedge. Então, nós estávamos numa situação onde a gente começou a perceber que essa falta de liquidez para financiar ativos brasileiros em dólar estava impactando o mercado, então decidimos atuar com essa medida para que a gente tenha mais facilidade de financiar ativos brasileiros em dólar lá fora. Isso já está implementado e já começou a ter efeitos práticos. Falando um pouco de novas medidas, né, são medidas que nós, então, passamos a adotar desde agora. A primeira é o novo prazo com garantias especiais, que nós chamamos de NPGE. Isso é uma medida que já foi adotada no passado, foi bastante bem sucedida durante a crise de 2009, que significa que os bancos poderão aumentar a captação com garantia FGC em uma vez o seu patrimônio. De novo, eu não vou entrar em todos os detalhes técnicos e depois a gente, na parte de perguntas e respostas, nós podemos entrar mais a fundo em todas as medidas. Mas, basicamente, nesse caso, permite uma expansão na concessão de crédito de cerca de 200 bilhões. Né? Se a gente comparar com a última medida que foi feita nesse mesmo sentido, em 2009, liberou 30 bilhões, então é uma medida muito mais poderosa do que foi feita em 2009. Né? Uma outra medida também que nós estamos anunciando hoje é uma liberação adicional de depósito compulsório. Então, nós vamos reduzir a alíquota dos recursos a prazo de 25 para 17. Isso tem mais um efeito de liberação de 68 bilhões de depósito compulsório. A gente já tinha feito um anteriormente, estamos fazendo mais esse, ou seja, para garantir que o sistema tenha toda a liquidez necessária. Estamos fazendo também uma regra na flexibilização, né? Na captação de LCA. Basicamente, quando se capta LCA, você precisa ter 100% de lastro e tem um componente que exige que você reinvista isso em atividades afins, e a gente está basicamente flexibilizando isso. Isso gera um potencial adicional de liquidez de mais ou menos 2,2 bilhões. Então, de novo, voltando àqueles 3 grupos que eu mencionei no começo, essa é mais uma medida que gera liquidez para o sistema. Passando agora um pouco para as medidas onde a gente está falando mais de direcionamento da liquidez, né, e não tanto de criação de dinheiro novo, mas de direcionamento. Então, a gente tem empréstimo com lastro em debêntures. Isso é uma versão, né, do que foi feito na Europa do LRTO, né, do LTRO, perdão. Mas a gente está aqui se limitando nesse primeiro momento a debêntures. Basicamente significa que o Banco Central vai conseguir dar empréstimos tomando como garantia debêntures. Isso tem um potencial enorme de liberação de 90 bilhões no mercado. Isso vai ajudar muito, porque existem vários fundos que investiram em debêntures. Nesse momento de crise, existe uma dificuldade, porque a liquidez, como todos os ativos do mundo de risco, a liquidez caiu também. Então, a gente vai fazer com que esse mercado continue líquido, dê saída para os fundos e faça o mercado fluir para ter uma precificação que seja uma precificação eficiente. Então, essa é uma medida muito importante também. Também vamos fazer uma ampliação do limite de recompra de letras financeiras de emissão própria. E aqui é muito importante entender que os bancos fazem essa emissão de letra financeira, mas eles só podem recomprar 5%. Essas letras financeiras que os bancos emitem, elas ficam paradas nos fundos, e os fundos hoje, como têm necessidade de liquidez, eles têm dificuldade de vender. Geralmente, o grande comprador da letra financeira é o emissor, só que ele tem uma limitação de 5%. Então, nós estamos aumentando essa limitação de 20%. De novo, nós vamos injetar liquidez no
sistema e depois vamos dar oportunidade para que essa liquidez flua para os lugares necessários. Então, começamos com o tema de debênture e agora o tema de letra financeira. Então, os bancos vão ter capital, vão ter liquidez na mão, eles podem recomprar essas letras financeiras e isso vai irrigar o sistema com liquidez. Então, isso gera um potencial de recompra adicional de 30 bilhões. Né? Então, além dos 90 bilhões na parte de debênture, nós estamos falando de 30 bilhões na parte de letras financeiras. Na parte de capital, então a gente fez uma medida também de não dedução dos efeitos tributários decorrentes do overhead. Essa é uma medida que, quando você tem essa operação e o câmbio desvaloriza, os bancos têm uma perda de capital, então a gente basicamente o que está fazendo é isentando isso durante um tempo. Isso permite uma folga de capital ampliada em 46 bilhões, então usando de novo o mesmo critério que nós usamos anteriormente, do multiplicador em cima da base de capital, ele permite uma expansão de cerca de 520 bilhões de concessão de crédito. Ainda nas novas medidas, medida número 7, é uma medida basicamente, aí já passando para o outro grupo, que é o grupo de estabilização de mercado. Então a gente falou de liquidez nova, de direcionamento de liquidez e de estabilidade de mercados. A medida número 7 é uma medida onde o BC passa a ser doador de recursos. Basicamente é uma medida onde o BC doa recursos em troca de títulos. Então você garante uma liquidez um pouco mais longo prazo, que é exatamente o que o sistema está precisando. Nós entendemos que é uma medida que vai fazer com que a precificação da curva de juros e a precificação da liquidez nos prazos um pouco mais longos, ela tenha maior grau de eficiência. E também, nesse mesmo sentido, estamos fazendo a redução do spread de nivelamento, que é um custo que os bancos têm. Então, a gente vai ter aí uma possibilidade que nesse período a gente mitigue esses impactos de risco operacional derivado da crise. Então, essas foram as medidas que nós vamos adotar agora. Vou falar um pouco também de algumas medidas que estão em elaboração. Então, além do Banco Central passar a financiar o sistema em títulos privados através de debênture, nós também estamos em elaboração de fazer um empréstimo grande, e seria muito mais potente, com lastro em letras financeiras garantidas por operações de crédito. O que significa isso? O banco tem uma carteira de crédito, ele vai juntar essa carteira de crédito, vai emitir uma letra financeira em cima dessa e o Banco Central, então, vai emprestar dinheiro para esse banco, tomando essa letra financeira como garantia. Isso tem um enorme potencial, estamos falando de um potencial de liberar 670 bilhões novos, e aí, de novo, na linha de manter a liquidez e manter o sistema funcionando. Então, além disso, nós podemos fazer também novas liberações de compulsório e tem toda uma parte de direcionamento que nós estamos estudando para ter certeza que o crédito chegue com maior eficiência nas pequenas e médias empresas. Nós entendemos que, num momento como esse, as pequenas e médias empresas que estão na área de serviço ou que estão na área intermediária vão ser as empresas que vão sofrer mais, porque existe uma dificuldade de navegar nesse período sem ter o fluxo de caixa diário. Então, nós queremos ter certeza que as medidas tenham esse direcionamento, que consigam atender essas empresas. Aqui uma tabela final com um resumo das medidas. Eu não vou me ater, mas é só um comparativo do que está sendo feito agora com o que nós fizemos em 2008. A gente consegue ver, então, tanto na parte do compulsório, quanto na liberação adicional de compulsório, na flexibilização, no empréstimo com lastro em letras financeiras, tudo que a gente está dizendo que é o nosso universo de atuação, a gente está falando mais ou menos de 16,7% do PIB, comparando com o que foi feito em 2008, que foi 3,5% do PIB. Então, o que nós estamos querendo passar é que nós temos uma ampla capacidade de atuação. O que já foi feito e o que está sendo anunciado hoje representa o maior plano de injeção de liquidez e de capital da história do país. Nós entendemos que o sistema é sólido, está bem capitalizado, vamos atravessar essa crise com facilidade. O Banco Central está atento, se antecipou, acho que em grande parte, inclusive, a vários outros setores nesse entendimento, né? Também tem uma parte na tabela que fala da parte de liberação de capital e é basicamente a base que isso vai incidir. Então, eu gostaria de passar a tranquilidade para todo mundo que o Banco Central está atento, está focado, entende quais são os instrumentos que são importantes para atuar
em cada momento. Nós entendemos que temos uma crise diferente do que nós vivemos no passado. Estamos, obviamente, dispostos a fazer novas medidas. O arsenal que o Banco Central hoje tem é muito grande para combater qualquer tipo de crise. Então, gostaria que todos entendessem que o Banco Central está absolutamente tranquilo e que o sistema financeiro nacional vai funcionar perfeitamente e que nós estamos aqui para prover qualquer tipo de incentivo que for necessário. Muito obrigado. Perdão, tem só essa última parte dos instrumentos à disposição. Eu basicamente já falei de todo o arsenal que pode ser utilizado. E fica então aqui a mensagem de que o Banco Central está absolutamente tranquilo em relação ao que estamos atravessando. Muito obrigado. Bom, obrigado, presidente. A gente abre para as perguntas formuladas pelos jornalistas pelo e-mail bccoletiva@bcb.gov.br. Lembrando que serão respondidas apenas as perguntas de profissionais da imprensa. Vamos fazer uma rodada de 3 perguntas que vão ser respondidas em bloco, como a gente faz normalmente aqui nas coletivas. Vamos tentar aglutinar essas questões semelhantes em uma mesma rodada, com o objetivo de atender o maior número de perguntas de profissionais que acompanham essa transmissão. Eu peço, então, que aos profissionais que se identifiquem quando mandarem o e-mail e tentem ser mais diretos e objetivos nas perguntas, por gentileza. Então, a gente vai começar com a pergunta do Fabrício de Castro, do Estadão, que diz o seguinte: com a pandemia, o dólar já está em patamar elevado ante o real e existe uma pressão adicional sobre a balança comercial e o balanço de pagamentos. Considerando isso, o senhor presidente ainda vê espaço para uma Selic ainda mais baixa? Uma segunda pergunta que ele emenda aqui: quais os planos do BC para usar a linha de swap de 60 bilhões de dólares oferecida pelo Fed na semana passada? Em 2008, o Brasil teve a linha semelhante de 30 bilhões de dólares e não precisou usar, com um nível de reservas internacionais de quase 200 bilhões de dólares à época. Agora, com as reservas na casa de 360 bilhões, o BC pretende usar essa linha? Em seguida, a pergunta do Alex Ribeiro, do Valor Econômico. O BC disse que simulações indicam que o efeito na demanda exigiria corte maior do que 0,5 ponto percentual. Quanto exatamente? Pergunta o Alex. O BC pretende divulgar essas simulações no relatório de inflação? O relatório de inflação vai ser divulgado na próxima quinta-feira. Quando o Copom discutiu os efeitos de uma baixa de juros nas condições financeiras, ele está dizendo que está preocupado com o efeito dos juros menores no dólar? Mário, vou pedir para você repetir a pergunta do Alex. A primeira ou a segunda? As duas? Vamos lá. A primeira pergunta dele. O BC disse que simulações indicam que o efeito na demanda exigiria corte maior do que 0,5 ponto percentual. Quanto exatamente? O BC pretende divulgar essas simulações no relatório de inflação? E aí ele emenda uma segunda pergunta, que é: quando o Copom discutiu os efeitos de uma baixa de juros nas condições financeiras, ele está dizendo que está preocupado com o efeito dos juros menores no dólar? Ou seria na curva de juros? A política cambial está dominando a política monetária? Não deveria ser a ação do BC dentro do regime de metas que deveria pautar o mercado e não o contrário? E a última pergunta aqui da primeira rodada, da Raquel Landim, da CNN Brasil. Presidente, o senhor anunciou a utilização de DPGE, a exemplo do que tinha acontecido na crise de 2008. O senhor pode explicar melhor como vai funcionar e se há sinais de dificuldades de bancos pequenos e médios? Ok. Vamos lá. Bom, vou começar com a pergunta do Fabrício, e inclusive está relacionado um pouco com a pergunta do Alex, e é um pouco o que nós chamamos de financial conditions, e temos refletido na linguagem oficial
que num ambiente de crise é muito importante também tentar quantificar qual é o impacto da sua decisão em financial conditions. Por quê? Porque às vezes você pode tomar uma decisão de juros e ter um impacto diferente do esperado. Entenda-se por financial conditions as condições que inserem e que retiram liquidez da economia. Então, a gente já teve, por exemplo, experiências no passado, onde uma baixa de juros fez com que financial conditions ficasse mais apertado, ou seja, teve o efeito contrário ao esperado. Financial conditions, na verdade, quando nós olhamos, são vários indicadores. Eu acho que são várias formas de calcular. Depois eu posso passar para o... Eu acho que a gente vai falar até mais sobre isso no relatório de inflação, então até eu prefiro esperar um pouco, porque nós vamos ter falar um pouco mais sobre isso lá. Mas basicamente ser cauteloso nesse sentido, ter certeza que a medida que você vai fazer para gerar liquidez, que ela realmente atinja seu objetivo. Então, nesse sentido, não é uma quebra do princípio da separação, não é que você esteja fazendo política monetária com câmbio, é simplesmente entender qual é o efeito da medida que você está tomando, em consideração que no momento de maior turbulência ele tem efeitos que são diferentes de um momento onde o mercado está mais calmo, né? Então esse é o ponto principal. A pergunta em relação à linha de 60 bi, se nós vamos usar ou não, é uma pergunta que, obviamente, nós esperamos não precisar usar, mas é um seguro, nós entendemos que é um seguro importante no momento de crise. Fomos um dos primeiros países a pegar a linha. É o meu entendimento que o México já começou a usar a linha que pegou. Nós entendemos aqui que não existe necessidade de fazer isso no curto prazo. Em relação à pergunta do Alex das simulações, eu também vou deixar essa pergunta para o relatório de inflação, porque eu queria hoje me ater mais nas medidas do Covid do que falar sobre esse tema, mas nós vamos entrar profundamente nesse tema no relatório de inflação e o diretor Fábio, que está aqui na minha frente, pode falar depois sobre isso. De novo, em relação às financial conditions, é importante entender que a nossa mensagem foi de que a nossa preocupação é que que a nossa atuação tenha o máximo de eficiência no sentido que nós queremos, que é de gerar liquidez no sistema. Nós entendemos que o ambiente precisa de taxa estimulativa. Nós entendemos que por taxa estimulativa e por ambiente estimulativo, leia-se condições financeiras estimulativas que não são só refletidas na Selic, mas num outro conjunto de variáveis, né? Então, e nós vamos falar sobre isso também mais no relatório de inflação. Em relação à pergunta da Raquel, do DPGE, que essa sim é uma das medidas que nós tomamos hoje, eu vou passar então para o diretor João, que elaborou essa medida e que tem maior conhecimento, e ele pode então explicar um pouco se a medida realmente ajuda as pequenas e médias empresas, se é mais direcionado para os pequenos e médios bancos. Então vou passar para o João. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. A pergunta da Raquel, boa pergunta. Eu vou começar pelo fim. Acho que o fim é se há sinais de problema nos bancos médios e pequenos. Eu queria me referir à lâmina 8 da apresentação do presidente, que mostra claramente que os índices de capitalização por segmento que nós temos estão bastante folgados, e também me referi à lâmina 9, que mostra que a liquidez no sistema em todos os seus segmentos está bastante folgada. De modo que não há sinais. Nós temos um sistema, como disse o presidente, sólido, capitalizado, com bastante liquidez em todos os seus segmentos. Sobre o funcionamento do DPGE, em si, lembrando que o DPGE, só para esclarecer, é uma sigla para depósito a prazo com garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, é uma modalidade de seguro de depósito para segurar depósitos de maior vulto. Sua intenção é dar acesso a fundos mais baratos no momento que a liquidez pode apertar, para que empresas, investidores institucionais e mesmo pessoas físicas possam depositar com garantia de depósito em vultos maiores. O depósito mínimo desta versão do DPGE é R$1 milhão, com prazo mínimo de 12 meses e prazo máximo de 24 meses.
A intenção é que o recurso desses fundos seja um recurso com alguma liquidez de médio prazo, para que os bancos tenham acesso a esse recurso e não precisem renová-lo. Claro que esse recurso tem custo, que a contribuição adicional que o DPGE, a instituição que acessa o DPGE precisa fazer. Essa contribuição, como fração da Selic, está no mesmo nível da intervenção de 2009. E eu queria ressaltar que essa é uma intervenção de caráter temporário. Já há um faseamento para sair do DPGE em 2, 3 anos. E, para finalizar, lembrar que essa intervenção foi bastante bem sucedida em 2009 e nós já estamos fazendo com um potencial bastante maior de fazer chegar os recursos a todos os bancos, especialmente pequenos e médios, para os quais o seguro pode ter mais valor, e com isso irrigar a economia e fazer com que esses recursos cheguem na ponta final, principalmente nas pequenas e médias empresas. Obrigado. Obrigado, João. O diretor Paulo quer fazer um comentário também? Só um complemento, bom dia a todos. Em relação à pergunta da Raquel, é que a situação de 2008 para hoje é completamente diferente. Naquele período, em 2008 e 2009, praticamente todas as captações dos bancos apresentavam liquidez diárias dos seus papéis. Hoje, praticamente depois da ampliação da cobertura do FGC, a captação dos bancos pequenos e médios, hoje a duração dos seus papéis tem vencimento de 1, 2, 3 anos, então você não tem uma pressão imediata. E a medida não é para resolver o problema de liquidez nesse momento, muito pelo contrário, é permitir aos bancos pequenos e médios que captem recursos para dar suporte a seus clientes. Então, são medidas completamente diferentes. Em 2008, foi um problema para dar liquidez em função do vencimento muito curto dos papéis, e agora é o contrário. É você dar condições para que esse segmento possa captar e atender a seus clientes. Obrigado. Vamos a mais uma onda. Talvez a gente possa emendar aqui com a pergunta do Antônio Timóteo, que é do UOL. Ele pergunta o seguinte: o BC já precisou socorrer alguma instituição financeira pequena ou média desde o início desta crise da Covid-19? E a segunda há um limite para o BC emprestar recursos aos bancos garantidos em debêntures? Bom, em relação a se o Banco Central precisou socorrer alguma instituição, de novo, olhando os gráficos dos slides 8 e 9, nós conseguimos ver que todas as instituições estão com bastante folga. Quando nós olhamos específico na parte 8, não tem nenhuma instituição que tenha um índice e já teve recentemente, mas nesse momento não tem nenhuma instituição que tenha um índice de Basileia nem perto e nem abaixo do recomendado, todas estão relativamente acima, sendo que os grandes bancos estão muito acima. Então a resposta é não precisamos socorrer. E a segunda parte foi? A segunda é se tem algum limite para o BC emprestar recursos aos bancos garantidos em debêntures. Uma carteira de debênture é mais ou menos de 370 bilhões, se não me engano. O que estava acontecendo recentemente, que chegou a nós, e a nossa percepção também, olhando, e nós monitoramos a negociação, a emissão, e como são formados fundos de debênture, é que existia um pequeno problema de liquidez, porque como as pessoas estão saindo dos ativos de risco, elas resgatavam dinheiro dos fundos de debênture e os fundos não estavam conseguindo vender as debêntures na velocidade adequada, porque não existia liquidez, não existia incentivo nem liquidez para comprar essas debêntures. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo nós estamos inserindo liquidez no sistema e dando direcionamento para que isso aconteça. O que chegou até nosso conhecimento e até onde nós conseguimos mapear, esse volume de debêntures que precisava ser vendido para gerar essa liquidez era na ordem de 20 bi. Nós temos inicialmente fazendo um programa de 90, então ele é muito maior do que o necessário, então nós entendemos que ele vai resolver o problema rapidamente e vai estabilizar o mercado de debêntures, que foi um instrumento que foi criado e que cresceu recentemente e que é um instrumento muito importante de captação para o mercado financeiro brasileiro. Agora a gente retorna aqui à rodada de 3. A Rosana Hessel, do Correio Brasiliense, pergunta se o senhor poderia quantificar o total dessas medidas de hoje e o impacto financeiro total
somando para que não haja confusão. Imagino que a pergunta seja, o que é possível somar para não haver confusão de números entre as medidas X, Y, Z aí. O Estevão Tayar, do Valor Econômico, pergunta, o senhor vinha afirmando antes da pandemia que a desvalorização cambial não estava sendo acompanhada pela piora do CDS. Isso mudou nas últimas semanas. Como isso afeta o cenário do Banco Central para câmbio e inflação? E a pergunta da Alessandra Kianek, da Veja.com. Presidente, o senhor tem uma projeção de quanto tempo vai durar essa crise? Se você é mais rápido do que quando eles estão presencialmente aqui. Vamos lá. A pergunta da Rossana, se não me engano. Isso? Primeira Rossana. Acho que na tabela, no final da apresentação, eu voltei aqui com o slide número 23, a gente tentou quantificar o que significa isso como um todo. Então, a gente tem uma parte que é uma base que ele incide sobre operações já existentes, então ele é um facilitador. Tem uma parte de linha internacional que a gente comparou com 2008, a gente tinha 30, a gente tem 60. Eu me concentraria no quadrante de cima, onde a gente tem os efeitos de compulsório. Então, a gente está falando em uma liberação de 135 mais 68 bi, comparado com 82 bi. Além disso, tem a flexibilização do LCA, que gera também liquidez do sistema em 2,2 bi. Aí depois nós estamos falando de uma coisa muito maior, que é um empréstimo com lastros em letras financeiras garantidas, e nós queremos incentivar e direcionar isso, e aí estamos falando de 670 bi. As compromissadas com títulos soberanos são 50 bi, e esse tem um efeito um pouco diferente, porque é um efeito específico sobre esses títulos brasileiros em dólar lá fora. Tem a DPGE, que foi explicada pelo diretor João, e também, comparado com o que foi feito em 2008, ela é muito, muito mais possante. E tem o empréstimo com lastro em debêntures, que, de novo, é você botar liquidez e canalizar. Então, a gente colocou aqui uma estimativa de 1.216 trilhão. Obviamente, aqui tem um mix de medidas de liquidez e medidas de direcionamento, como eu mencionei na apresentação, e são muito mais potentes do que foi feito no passado. Então, aqui é basicamente para quantificar a ordem de grandeza do que está fazendo. Nós entendemos que o que nós já fizemos e estamos fazendo tem um potencial muito grande. Acho que isso vai ser claramente percebido pelo mercado. Em relação à pergunta do Estevão sobre câmbio e CDS, de fato, nós tivemos um período onde o câmbio se desvalorizava com a percepção de melhora, e a gente teve, então, o impacto do pré-pagamento, que foi um impacto que durou há algum tempo. Aí tivemos um impacto, e aí talvez um pouco também pela piora da perspectiva interna, uma percepção talvez de uma piora no ritmo de aprovação das reformas, e misturado com uma percepção de piora no entendimento político nacional. Isso gerou, vamos dizer assim, um pequeno descolamento, mas mais recentemente nós tivemos o que nós tivemos mais recentemente foi uma corrida para ativos de menos risco. Então, quando você tem esse tipo de corrida para ativos de menos risco, é óbvio que a precificação em relação ao que você tinha no passado, ela fica diferenciada, e nem sempre esse movimento é contínuo. Então, países que têm, às vezes, um risco percebido maior nesse ambiente onde existe ampla liquidez, eles têm um comportamento de preço diferenciado do momento de falta de liquidez. E essa mudança nem sempre ocorre de forma linear. Então, nós entendemos que houve uma corrida para ativos de riscos. De fato, o Brasil passou, então, a ter uma depreciação onde era acompanhada de piora nos outros índices. Vale lembrar, por exemplo, que quando nós olhamos o CDS, todos os países emergentes pioraram o CDS, não foi só o Brasil. O Brasil até teve alguns momentos que teve uma piora adicional, mas em grande parte foi uma piora bastante correlacionada. Quando nós entendemos que o câmbio estava tendo esse movimento de forma disfuncional, nós atendemos com as nossas operações, inserindo liquidez, fazendo com que o funcionamento do câmbio
o funcionamento do câmbio ele atendesse, né, às condições necessárias. Nós entendemos, de novo, que o câmbio é flutuante. Temos um arsenal muito grande na parte de câmbio, se for preciso. Olhamos muito também como se conforma o câmbio no Brasil em relação a outros países, se o câmbio está sendo usado de hedge de uma forma que contamine outras variáveis, então tudo isso é levado em consideração, mas eu gostaria de enfatizar que nós temos um arsenal muito grande e vamos usar se for preciso. A parte de projeção de quanto tempo dura a crise, eu acho que essa é uma incógnita para todo mundo. Eu acho que o Ministério da Saúde tem feito um trabalho em alertar sobre como seria a crise, sobre as curvas de contaminação. Não vou me alongar muito, porque esse é um tema do Ministério da Saúde. O que eu preciso é ter condições amplas de liquidez e de capital para atravessar essa crise, de ter condições estimulativas para que a economia se recupere. Eu acho que as medidas que nós tomamos estão atendendo essas exigências. Ok, vamos para mais uma rodada aqui. O Gabriel Shinohara, do Globo, pergunta: quais foram os motivos para antecipar a publicação da ata do Copom para essa segunda-feira? E a segunda pergunta é: o FED anuncia agora a compra de dívida de empresas. O BC fará o mesmo? Ajudar as empresas via compra de dívidas? Gustavo Nicoleta, da agência CMA, pergunta: como o Banco Central pretende garantir a liquidez gerada pelas medidas anunciadas não fique empossada? A segunda pergunta é de quem, perdão? É do Gustavo Nicoleta, da agência CMA. Gustavo, liquidez. E a gente volta a uma pergunta da Raquel Landim. Presidente, em alguns momentos, Raquel Landim, CNN Brasil. Presidente, em alguns momentos, o senhor comparou medidas feitas agora com o que foi adotado em 2008 e 2009. Poderia fazer uma comparação geral entre as duas crises? A resposta agora é mais forte do que em 2009? O problema também é mais grave? Ok. Vou começar com a pergunta do Gabriel, de por que antecipamos a ata. Na verdade, nós quebramos o período de silêncio, porque entendemos que era importante sair com as medidas o mais rápido possível, porque entendemos também que era importante comunicar para a sociedade o que nós estamos fazendo, a forma como nós estamos vendo o problema. Era importante dizer que nós tínhamos nos antecipado em relação a grande parte do que está acontecendo e passar essa tranquilidade. E entendemos que fazer uma reunião para anunciar um pacote de medidas e falar um pouco das medidas que estavam sendo feitas, explicar qual é o norte e por que estamos adotando essa medida, não fazia sentido fazer isso sem ter a divulgação da ata, porque poderia atrapalhar a forma como o Banco Central se comunica com o mercado tradicionalmente. Então, entendemos que era importante antecipar a ata para não ter nenhum ruído entre o anúncio das medidas e o conteúdo da ata. A pergunta do Gustavo é muito boa e essa é uma grande preocupação que nós temos. Nós estamos... Presidente, só voltando um pouco à pergunta do Gabriel, a segunda. O FED anunciou compra de dívida de empresa. Perdão. Bom, nós não temos hoje o operacional para fazer compra direta de dívida de empresa, mas nós estamos fazendo uma coisa que nós entendemos que tem um funcionamento muito parecido. Primeiro, nós fazemos a parte de debenture, que é basicamente você está financiando o banco com um lastro, ou seja, com títulos de dívida privada, ou seja, tem um efeito parecido no sentido que o banco vai ter liquidez para fazer mais empréstimos privados, então chega nas empresas. E aí nós temos a segunda medida que está em fase de elaboração final, que é um empréstimo com lastros em letras financeiras garantidas. E aí, basicamente, é você pegar a carteira de crédito que um banco tem, securitizar ela em formato de letra financeira e passar a financiar isso. Então, essa é uma forma de dar liquidez em troca de uma carteira de dívida privada que vai fazer com que o banco tenha recursos para fazer mais dívida. Então, a gente entende que o direcionamento vai chegar nas empresas. Hoje não existe um programa de compra de dívida direta como é feito em alguns outros lugares. E se fosse desenhado, teria que ser uma política do
do Banco Central com o Tesouro ou desenhado de uma outra forma. Hoje nós não estamos aqui falando de nenhuma medida desse tipo. Em relação à segunda, mas é importante enfatizar que nós achamos que tem o mesmo efeito, ou seja, que o que nós estamos fazendo tem um efeito muito parecido. Em relação à pergunta do Gustavo sobre liquidez empossada, eu acho que toca um pouco a primeira pergunta também, né, que é como nós vamos ter certeza que essa liquidez e esse capital que nós estamos dando para o sistema, ele vá para o lugar correto. Então, aqui eu gosto muito de usar aquele exemplo de que o banco tem um empréstimo para uma empresa, a empresa é cliente do banco, nenhum banco quer que seu cliente quebre, nem que tenha nenhum problema. O interesse do banco é financiar ao máximo o cliente possível para que ele sobreviva e continue sendo um cliente. Obviamente, como eu mencionei anteriormente, nós percebemos que nessa precificação de dívida para o cliente, os bancos passaram a estar um pouco mais preocupados com liquidez e capital. À medida que você insere liquidez e insere capital, você muda essa precificação e faz com que o dinheiro chegue ao cliente que o banco já gostaria de fazer, mas que ele passou a ter essa preocupação adicional. Então, é mais ou menos um reequilíbrio de forças para fazer com que o dinheiro chegue a esse destino. Nós vamos monitorar isso, vamos acompanhar onde está sendo empregado o dinheiro. Também, na parte de medidas a serem elaboradas, nós dizemos que vamos olhar um pouco a parte de pequenas e médias empresas, se podemos direcionar, se tem alguma coisa que nós podemos fazer específico para algum setor. Então, tudo isso está sendo estudado, mas hoje a gente tem já, em termos de injeção de liquidez e capital, um grande potencial na mão dos bancos de atender esses setores, e nós vamos monitorar para que isso aconteça. Em relação à pergunta da Raquel Landim, que é um comparativo de agora com 2008, 2008 foi uma crise de alavancagem financeira, né? Então existia um sistema financeiro muito mais alavancado. A alavancagem gerou uma percepção de que os bancos como um todo, o sistema financeiro como um todo, tinha problemas, e isso então permeou para a economia real. Então a economia real entendeu que ia ter um problema, ia ter uma quebra, né, na parte de concessão de crédito, porque os bancos estavam muito alavancados e passariam a ter perdas muito grandes. Essa crise agora é totalmente diferente. A gente tem um cenário onde os bancos estão muito menos alavancados no Brasil, muito menos alavancados no mundo. O sistema bancário passou por uma reformulação completa, onde os índices de capitais foram aumentados, os índices de liquidez também. Então, o sistema bancário está muito mais sólido. É uma crise muito mais da economia real, é uma crise de incerteza em relação a como as pessoas vão se comportar, qual vai ser o efeito na parte da indústria, na parte de produção de bens e serviços, na parte do comércio. Então, é uma crise muito mais relacionada ao que o distanciamento social está fazendo com as cadeias de produção e com o padrão de consumo das pessoas. Vale lembrar também, nesse sentido, que toda vez que você afeta essa parte de serviços, é uma recuperação muito diferente da recuperação que você vê na indústria. Porque quando você deixa de consumir serviços, ao contrário de alguém que está produzindo algum bem, é difícil de você compensar depois a perda. Você pode, numa indústria, passar a produzir em 2 turnos, 3 turnos, você pode recuperar a produção perdida. Na parte de serviços é muito mais difícil. Se você não corta o cabelo uma vez ou 2 vezes, você não vai cortar o cabelo 4 vezes seguidas depois. Você não vai fazer 4 ou 5 viagens porque você deixou de fazer 2. Então, essa parte de serviço é um PIB, né? É uma produção que ela deixa de existir, ela tem uma difícil recuperação. Isso faz com que a recuperação ela seja em um formato diferente do que se só tivesse atingindo a parte industrial. Então, se a resposta é mais forte ou não, nós entendemos que a resposta é muito mais forte, é uma crise diferente, existe ainda uma incerteza sobre o quanto a crise vai durar e como ela vai atingir o setor produtivo, mas nós entendemos que temos aí um pacote de medidas que é bastante robusto para enfrentar essa crise. Obrigado. Mais uma rodada aqui. A Larissa Garcia, da Folha de São Paulo, pergunta: presidente, alguns analistas alertam que a natureza da crise de 2008 é diferente da atual, mas o BC utiliza os mesmos mecanismos de combate. O BC estuda a criação de novos instrumentos, dada a peculiaridade do cenário? Acho que o senhor já respondeu em alguma medida em vários outros momentos aí. O Jamie McGiver, da Reuters, pergunta: projeções do PIB para esse ano pioraram bastante nas últimas semanas. Agora tem expectativa de contração de até menos 4,4%
da FGV, que seria o pior ano para a economia brasileira desde 1962, ao menos. Qual é a sua reação a projeções como essa? Esse cenário é realmente possível? E uma pergunta do Cláudio Gradiloni, da Mercado News. A ata divulgada hoje diz que a desaceleração da economia baixa a inflação, mas o aumento do prêmio de risco pode elevar a inflação. Na sua opinião, qual desses efeitos é o mais provável? Ok. Em relação à pergunta da Larissa, eu diria que as medidas que estão sendo, várias das medidas que estão sendo tomadas dessa vez, nunca foram tomadas no passado. A parte, por exemplo, de mexer no LCR nunca tinha sido feita. A parte de flexibilização de LCA nunca foi feita. A parte de você ter empréstimo com debêntures, que é basicamente você aceitar crédito privado em troca de liquidez, nunca foi feita. A parte de fazer lastros com securitização de carteiras de crédito do banco, através de letras financeiras, que tem um potencial enorme, nunca foi feita no país anteriormente. E aí algumas outras medidas, sim, foram feitas, mas a gente está fazendo um impacto maior. Eu diria que grande parte das medidas que têm mais potencial nunca foram feitas no passado. Então, nesse sentido, não são as mesmas medidas. Nós entendemos que o problema é diferente e que as soluções são diferentes também. Em relação à pergunta de projeção de PIB, nós estamos atravessando por um período de grande incerteza. É muito difícil hoje qualquer economista fazer uma projeção de PIB, tem que calcular o que vai ser a descontinuidade de serviço, tem que fazer algumas premissas sobre como vai ser a recuperação na frente. Hoje eu não gostaria muito de falar sobre PIB, porque nós vamos ter o relatório de inflação essa semana, e aí vamos falar sobre o PIB, que foi o corte da reunião do Copom, e vamos também falar sobre o que entendemos que é importante levar em consideração nesse sentido. Em relação à pergunta do Cláudio, acho que remete a um ponto mencionado anteriormente, que é o ponto de financial conditions, que é, bom, se de um lado eu entendo que eu preciso ter uma condição mais estimulativa, eu tenho uma preocupação de que, de fato, eu atinja a condição mais estimulativa. Então, quando os mercados não estão funcionais e quando o prêmio de risco oscila muito fortemente, talvez você pode chegar a um cenário onde você está fazendo uma medida que acha que é estimulativa, mas ela tem um efeito contrário, ou seja, uma queda de juros pode produzir, no final das contas, um aperto das condições monetárias. O que nós entendemos que vai preponderar depende das condições do mercado. Eu acho que foi escrito nas comunicações oficiais que nós entendemos que, se o mercado voltar um pouco mais à tranquilidade, obviamente nós entendemos então que a primeira parte, ou seja, a parte da flexibilização de política monetária, ela passa a ser mais importante. Num momento conturbado como esse, nós entendemos, primeiro, que era importante ter cautela para entender o que significava essa volatilidade no mercado em termos de alocação das condições financeiras. E segundo, também, eu mencionei hoje, que quando nós começamos a pesquisar de onde vinha o aumento do custo financeiro para as empresas, a gente chegou à conclusão que uma parte muito maior vinha de condições de liquidez, de condições de capitais, do que do repasse da Selic. Então, nós estamos atuando onde nós achamos que é mais relevante para baratear o custo, para baratear o crédito na ponta para as pessoas que precisam. Vamos para mais uma rodada aqui, lembrando que o Banco Central está respondendo perguntas somente de profissionais de imprensa. O Alex Ribeiro, do Valor Econômico, pergunta: as medidas do Banco Central respondem de forma ampla ao aperto de liquidez e preocupações com capital, mas não é capaz de lidar com a incerteza que paralisa o mercado de crédito, na opinião dele. Até os bancos públicos estão preocupados. O governo está pensando em criar algum mecanismo que garanta o risco assumido pelos bancos no crédito? Pergunta da Marta Beck, da Bloomberg. Nos modelos do Banco Central, para projeção de inflação e crescimento,
qual a hipótese sobre qual será a política fiscal do governo federal para mitigar os efeitos da crise? E uma pergunta do Eduardo Rodrigues, da Agência Estado, Broadcast. Como garantir que a liberação de recursos não será empossada nos bancos? Quem fez a última pergunta, perdão? As medidas anunciadas. Sim, mas... Como garantir que as medidas anunciadas não ficarão empossadas nos bancos? E a pergunta Eduardo veio de Rodrigues, Eduardo. Agência Estado. Ok. Em relação à pergunta do Alex, medidas que, no entendimento, nosso entendimento, são amplas no sentido de liquidez, mas existe uma preocupação de que ela não vai impactar o crédito de verdade. Bom, acho que a gente tem que segmentar o crédito primeiro e fazer uma análise do crédito. Então, a gente tinha um problema nesse crédito, vamos dizer assim, um problema de liquidez. Os instrumentos de crédito que foram criados recentemente, que viraram objeto de poupança das pessoas, como a debênture e outros instrumentos, e aí a gente está garantindo liquidez para que esse instrumento possa ter uma negociação normal, sem muita perda de valor, ou seja, que a gente consiga aí, fazer com que as condições de liquidez não afetem a precificação de uma forma distorcida. Então, nesse ponto, nós estamos atuando. A parte também, onde nós falamos de fazer empréstimos com lastro em letras financeiras garantidas, nós também entendemos que ela atua fortemente, porque você está dando liquidez para um crédito que não tem liquidez, então o banco tem liquidez na mão para voltar a fazer créditos novos ou para redirecionar para algum setor em específico que seja importante. Então, nós entendemos que sim, tem um impacto. Eu acho que a pergunta do Alex é em relação a quem fica com risco de crédito no final, e existe uma preocupação de que se o governo não fique com risco de crédito, nós não vamos conseguir solucionar isso de verdade. Nós temos um entendimento que quem melhor avalia o crédito são os bancos, que fazem isso há muito tempo, que funcionam como canal de transmissão. Então, o Banco Central está atuando junto aos bancos, com liquidez, com capital, e entendemos que a função dos bancos deve ser mantida no sentido de que eles alocam o crédito de forma eficiente e têm capacidade de avaliar o risco de crédito dos clientes melhor do que qualquer outro. A pergunta do Eduardo, na verdade, eu já tinha, eu acho que respondido anteriormente, que é em relação a como é que nós vamos fazer para garantir que não existe empossamento. Então, de novo, nós dividimos as medidas entre criar liquidez e capital e na parte de direcionamento. Eu também mencionei que nas medidas que estão sendo elaboradas, nós estamos estudando formas de direcionamento mais específico para ter certeza que nós atendemos os setores onde existe a maior necessidade. Mas eu acho que essa pergunta eu já tinha respondido anteriormente. Ok, vamos para a última rodada, então, de perguntas. Mauro. Perdão? É o Bruno aqui de São Paulo. Posso adicionar em cima dessa resposta do presidente? Pode. Deve. Acho bom reforçar que a gente não tem sinal de empossamento no sistema bancário nesse momento. O que de fato acontece, tem acontecido aí desde o início da crise, a incerteza toda que a crise gerou, é uma demanda por liquidez crescendo muito rápido. As empresas, sem saber com a incerteza do tempo em que essa crise vai demorar, elas demandam liquidez do sistema bancário, e o que a gente está fazendo aqui com esse apanhado de medidas bastante abrangente, bastante relevante, é sinalizando para o mercado que vai ter liquidez para todo mundo, para atender essa demanda mais forte de liquidez, e assim o sistema bancário vai ter conforto de emprestar e de fazer a sua função principal, que é servir de canal de transmissão aí para distribuir a liquidez, como o presidente mencionou. Ninguém melhor entende de crédito, dar crédito, como os bancos, e cada banco entende o seu cliente, o seu perfil de negócio. A intenção é essa, assim, sinalizando que vai ter liquidez disponível para atender a demanda. A intenção é que o sistema todo fique tranquilo e as coisas consigam fluir normalmente. Obrigado. Obrigado, Bruno. A última rodada, então, Fabrício de Castro, do Broadcast. Pergunta: a crise de 2008 teve como consequência a concentração bancária no Brasil e a diminuição da concorrência.
Várias instituições quebraram ou foram vendidas. Qual o cenário do Banco Central para a crise atual? Vinícius Pinheiro, do site Seu Dinheiro, pergunta: presidente, gostaria de saber os detalhes do novo DPGE. Qual o valor mínimo de investimento? Qual o valor máximo que terá a garantia do FGC? Se apenas os bancos podem emitir o novo DPGE, ou as financeiras também podem usar esse novo instrumento? E a partir de quando as instituições financeiras poderão emitir e qual o prazo de duração da medida? Mais algumas? São duas perguntas, então, nesse último bloco. A última pergunta aqui da Marta Beck. Tá. Nos modelos do Banco Central... Não, essa pergunta já está respondida. Ela foi... Ok. Ela foi... Bom, vou responder essas duas Ela perguntas. foi respondida, ela veio em duplicidade aqui, perdão. Eu vou responder, então, essas duas perguntas. A primeira pergunta é do Fabrício, que é uma pergunta muito pertinente, porque, de fato, em 2008, existiu essa troca entre solidez do sistema e concentração, não só no Brasil, como em grande parte do mundo. Eu acho que você não encontra nenhum país do mundo que passou pela crise de 2008 e não terminou a crise com um sistema bancário muito mais concentrado do que tinha antes. Até os Estados Unidos, que tem milhares de bancos, no final da crise de 2008, tinha um sistema muito mais concentrado e com grandes movimentos de fusão, inclusive em médios e grandes bancos. Então, de fato, teve esse entendimento, né? Eu acho que os governos ficaram com bastante medo do que poderia acontecer se tivesse um risco sistêmico financeiro nos seus países e entenderam, então, que essa troca de ter um sistema de sistema mais concentrado, mas mais sólido, era uma troca que, naquele momento, fazia sentido, né? Então, a gente está vendo uma crise agora que é totalmente diferente, não é uma crise de alavancagem financeira, nós não temos problema nos balanços do banco, nós mencionamos que os bancos estão com liquidez, com capital e com bastante sobra, né, e com bastante sobra de condições para emprestar. Como o diretor Bruno mencionou recentemente, o que nós vimos e nós antecipamos é que existiria essa necessidade de liquidez por conta de uma incerteza das empresas de atravessar esse período, então elas iriam sacar o máximo de liquidez do sistema financeiro para ter caixa suficiente para atravessar esse período. É muito diferente do que aconteceu em 2008, que basicamente a incerteza era se o banco ia quebrar ou não. A gente não está falando agora disso, a gente está falando de uma crise que veio muito mais do setor real e, de novo, ela é causada por esse distanciamento social e essa quebra na cadeia produtiva. Em relação à pergunta do Vinícius, eu vou passar a pergunta para o João para falar de DPGE. Eu acho que parte da pergunta já foi respondida, mas eu queria saber se o João tem alguma consideração adicional a fazer. Obrigado, presidente. Tem sim, acho que parte da pergunta já foi respondida, mas acho que há dois componentes novos aí na pergunta. Um é: todas as instituições associadas ao Fundo Garantidor de Crédito poderão emitir DPGE, seja bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias e associações de poupança e empréstimo. Segundo, o DPGE poderá ser emitido até o dia 31 de dezembro de 2021. Há um faseamento até lá de qual é a quantidade que você pode emitir de DPGE. No primeiro momento, o banco vai poder emitir um patrimônio líquido ajustado de DPGE, e isso vai caindo ao longo do tempo para nós fasearmos o DPGE, porque ele é um instrumento preventivo para ajudar pequenos e médios bancos neste momento. E, por fim, o valor mínimo do DPGE, como eu disse, é R$1 milhão. O valor máximo hoje é R$20 milhões, que é o mesmo valor de 2009. Nós não podemos anunciar a respeito do valor máximo, porque essa é uma incumbência do Fundo Garantidor de Crédito, que neste momento está avaliando o aumento do valor máximo. Muito obrigado.
A última pergunta aqui, que a Marta Beck, da Bloomberg, nos pergunta aqui, nos modelos do Banco Central, para a projeção de inflação e crescimento, qual a hipótese sobre qual será a política fiscal do governo federal para mitigar os efeitos da crise? Essa pergunta foi feita e acabou, acho que, não sendo respondida. Eu peço perdão, de fato, a pergunta foi feita e não foi respondida. É uma pergunta, inclusive, muito difícil de responder, porque eu acho que o Ministério da Economia está formulando ainda a política, qual vai ser a política fiscal para atravessar essa crise. Existe um entendimento amplo que é uma crise diferente e que requer soluções diferentes. Eu não posso me estender muito mais, porque não é da competência do Banco Central falar de política fiscal. Queria dizer que nos nossos modelos nós sempre incorporamos as condições fiscais que nós entendemos que vão ser levadas em consideração no momento da tomada da decisão, que foi o corte da última reunião do Copom. Do último Copom para cá, parece que avançou, que tem avançado alguns projetos no sentido de ter uma expansão fiscal diferenciada para lidar com a crise, e nós vamos continuar e sempre reprecificando e reconsiderando à medida que as notícias cheguem à nossa informação. Mas nós não podemos trabalhar com um cenário de especulação em relação a isso, porque é uma formulação feita pelo Ministério da Economia. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado aos diretores Paulo, Otávio, Bruno, João Manuel. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui e até a próxima. Muito obrigado a todos.